E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Balaíns, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos gentios que havia ao redor dele, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor, a ira do Senhor, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos por a tua graça, por tua misericórdia, e pedimos, Seu Deus, a tua provisão. Pedimos urgentemente que ela seja derramada em nossa vida nesta noite. Querido Deus, derrama a tua graça em nossos corações, corações de dura serviço. Abre o nosso entendimento, Senhor, nosso intelecto, Pai, querido Deus, para compreender e viver a tua palavra. Querido Deus, em nome do teu Filho, que nós venhamos olhar para ti, e molda o nosso caráter conforme a imagem e semelhança do teu Filho. Ó Espírito Santo, nós precisamos de ti, nós carecemos de ti, ó Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco, pois só tu tens, ó Deus, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Então, ó Senhor, unge os nossos lábios e aviva a nossa mente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos diante de um texto que apresenta um momento histórico e crítico quanto a Israel. Nós estamos vendo uma geração que não conheceu ao Senhor. Sabemos que no deserto entrou uma geração, aquela foi, veio outra, essa entrou, e essa que entrou já foi, e essa aqui já é outra, e essa aqui está, como a Bíblia está dizendo, eles não conheceram as obras do Senhor, eles não conheceram o Deus dos seus pais, e provoca, quanto a esse desconhecimento, uma desconexão quanto às obras de Deus e quanto ao Deus em que eles serviam. Se eles estavam ali, eles não conheciam porque não foram passados, e nenhum deles sabiam o quanto e quantas coisas Deus tinha feito para a vida dos seus pais e para eles também. E a história se repete, porque nós estamos vivendo em tempos de desconexão. Líderes não conseguem passar o que quer quanto à palavra de Deus, e não conseguem transmitir. Não transmitindo quanto à palavra de Deus, elas não transmitem, e transmitem o que elas querem. E o que elas querem muitas vezes distorce a palavra. E a gente acaba tendo uma geração frágil, uma geração sensível, uma geração desconexa quanto às coisas de Deus, e quanto o que Deus fez e quanto Deus vai fazer. Nós vemos uma geração que não tem vínculo, e acaba resultando jovens, homens, mulheres e lares frágeis. E o nosso propósito com essa conferência, com essas ministrações, é fazer confrontar realmente o nosso coração a sair do conforto e enfrentar isso, sair mesmo do conforto do lar e enfrentar, e entender realmente o propósito, e se reconectar com o Senhor, se reconectar com os planos dele.
Então se preparem para as mensagens que vão nos confrontar mesmo. E aliás, o Evangelho, a essência do Evangelho é essa. Realmente ela é nos confrontar, é nos tirar do comodismo, é nos tirar ali do que nos deixa cômodo. E para iniciar o nosso estudo, o nosso primeiro ponto é exatamente esse: é reconhecer o perigo da desconexão. Diga isso, reconhecer o perigo da desconexão. Como diz aqui em Juízes 11:12, diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Balaíns, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Você vê aqui um perigo. Essa geração, ela não foi reconectada com as obras do Senhor. Elas não tinham entendimento quanto a Deus. E logo, se há um vazio quanto a isso, irmão, o ser humano ele vai procurar uma referência. Isso pode ter certeza. Logo eles procuraram uma referência e procuraram outros deuses para servir. Eles procuraram outros deuses para servir. E tudo isso gera, por falta desse desconhecimento, a negligência. A negligência quanto à realidade, a negligência quanto ao propósito, a negligência quanto ao diálogo. E nós aplicamos exatamente a nós hoje, porque se nós negligenciarmos isso, os nossos filhos, as próximas gerações não terão entendimento quanto à realidade de hoje, a realidade que estão vivendo. Ou seja, as pessoas se acostumam em ver jovens de 12, 13, 14, 15 anos no mundo do crime, se acostumam com isso e dizem é normal. Não é normal. O Senhor está chamando eu e a você para se levantarmos e dizer que isso não é normal. E reconectar essa juventude com o Senhor. E eles estão negligenciando essa realidade. E isso entra nos lares, e os pais olham e dizem, não, é normal, é normal. Mas não é. Se negligencia as famílias quanto ao propósito. As crianças vão crescendo sem um propósito, vão crescendo sem entender, a juventude vai crescendo, vai passando. Quanto propósito, vão negligenciando o diálogo, vão deixando o diálogo de lado. Você vê, amigos, amigas sabem mais coisas do que o pai acerca do filho. Às vezes é uma amiga que diz, fulana, a sua filha, aconteceu isso e isso com ela, você está, só para lhe dizer, que ela não vai falar, né? Olha, para lhe dizer que o fulano, o Abreu, o Juninho, o Zezinho, ele está passando por isso e por isso, viu? Ele não lhe diz, né? Ou seja, o diálogo não tem. A moça vai crescendo, a mãe não o chama para um campo para conversar sobre acerca do corpo dela que está se desenvolvendo, o que está acontecendo, não. Acerca, olha, vai aparecer uns gaiatinhos aí para conversar com você, se ele der logo um canto de carroceria nele. Mas aí, irmão, há um perigo nessa desconexão. Há um perigo. O senso da realidade, o senso do propósito, o senso do objetivo, o senso do diálogo. Às vezes eu lembro quando eu era mais novo, eu queria algo, eu dizia, mãe, pensa tal coisa ali, o pai, eu estou querendo tal coisa ali. Aí ele disse, oh meu Deus do céu, Bruno. Aí lá ia lá ela pedir.
porque eu não tinha a intimidade, não tinha. Hoje não, hoje é diferente. Mas quando na juventude a gente parecia que tinha uma barreira, não tinha a ponte, não tinha um vínculo, não tinha um diálogo. Ou seja, Deus está trazendo essa palavra hoje para você construir pontes diante de você e dos seus filhos. Derrube as muralhas que têm se levantado. Converse com ele sobre a intimidade dele, o que está acontecendo. Pergunte, dialogue com ele. É interessante que quanto mais você conversa, mais o vínculo aumenta. Quanto mais você conversa, mais o vínculo aumenta. Aí fica aquela barreira, não converso, ela não quer, ele não quer. Aí você fica levantando muros. Os muros é as objeções. Não, deixa ela, no tempo dela. É ela, é ele. Não, no tempo dele. Ou seja, irmão, é hora de construir pontes. É hora de construir pontes. As gerações da tua filha, do teu filho está em jogo. A vida dele está em jogo. A eternidade dele está em jogo. Era que nem quando queriam rezar no gaelzinho. O gaelzinho diz, não, o vento dele caiu, Bruno, vamos rezar nele. Opa, calma aí. Calma. Nem é assim não. Vou orar nele, seja o que for, vai ser arrependido. Se eu levantar muro, irmão, vai vir outro, vai fazer isso aí. Vai vir outra pessoa para botar a mão, vai vir outra pessoa para levar, vai vir outra pessoa para levar em curandeiro, sei lá em quem for. Ou seja, é o meu lar, é a minha família, é meu filho, está em jogo isso. Nós não podemos negociar. Você está me entendendo? Ou seja, identifique isso, identifique essas lacunas, identifique isso, vá olhando acerca de comportamento, acerca de histórico na internet, o que é que ele está vendo. Vá vendo essas lacunas, vá cortando, aparando as arestas. Às vezes a gente não se incomoda porque é uma goteira, sabe aquela goteirinha que está lá pingando? Aí você deixa, não, depois eu tinha uma goteira lá em casa, irmão. Aí uma vez que choveu, a parede ficou branco, né? Aí, não, Galcene, deve ser uma goteira, vou olhar. Passou um dia, 2 dias, choveu de novo, choveu até, não ficou mais branquinho, ficou aquele amarelo, irmão. Sabe aquele amarelo não fica? Aí depois eu fui ver. Aí depois eu fui atrás, era a porta que que estava aberta. Aquela portinha que a gente vai para o subsolo, né? Só isso. Mas eu deixei para depois. Não, é só uma goteira. Ou seja, não, é só um problema, é só isso aqui, não. Ou seja, as consequências virão. O teu depois, a consequência vai vir. Ou seja, Deus está trazendo essa palavra hoje, para você agir hoje. Não deixe para agir amanhã. Se você deixar para agir amanhã, você não vai agir não, irmão. Porque se era para agir hoje, você já não agiu. Ou seja, amanhã que não vai mesmo. Se é para mudar, muda hoje, conserta hoje. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Identifique essas lacunas. E eu te convido, no segundo tópico, a você retomar a responsabilidade espiritual do teu lar. Há muitos que negligenciam o âmbito espiritual, mas ele é um dos mais importantes. E que se nós negligenciarmos isso, irmão, o inimigo vai se irandar. O inimigo vai se irandar e vai fazer arruaça. Então é um chamado para o casal, para você homem, para você mulher, esposo, esposa, você marido, você homem.
O homem que é o sacerdote, ele é que intercede. O homem que é o profeta, que leva a mensagem. O homem que é o protetor, que protege. O homem que é o provedor, que provê para o lar. A mulher que é a auxiliadora, que auxilia, não de rebaixamento, mas que está do lado dizendo: estou contigo aqui, meu marido. É para a gente orar? É para a gente fazer o quê? A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8: aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que o infiel. Ou seja, irmão, se eu deixo o meu lar para depois, eu estou sendo pior que o infiel. Você sabe qual é o meu primeiro ministério, irmão? Você sabe? O meu e o seu é o nosso lar, irmão. Ali que começa o negócio. E tudo fica no coraçãozinho dos nossos filhos. Ou seja, nós não podemos negligenciar isso quanto à missão espiritual do nosso lar. Não podemos negociar isso. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, homem, mulher de Deus. Tu é uma mulher valorosa, tu é sábia, tu é para edificar teu lar. Homem de Deus, tu é o sacerdote, tu é o profeta do teu lar, tu é o provedor do teu lar, tu é o protetor do teu lar. Vocês dois estão responsáveis pelos valores da fé da sua casa. Ou seja, quando o homem e a mulher, eles brigam, e ali não é consertado, a aresta não é aparada, o inimigo vê uma oportunidade. E eu digo, às vezes no âmbito sexual, e que a mulher, ela se contém, não, eu vou abrir aqui 5 dias, 10 dias, 4 dias de oração e jejum, não vou ter relação com meu marido. Aí o homem também, não, eu vou ter tantos dias de oração, não vou ter relação com você. Ou então a mulher com raiva, ela diz: não, eu não quero ter relação contigo não, porque eu estou com raiva de tu. Acaba ruim. E da mesma forma o outro. Irmãos, interessante que 1 Pedro 3,7 ele vai dizer: coabitai com entendimento com vosso marido. Mais à frente ele vai dizer: para que as vossas orações não sejam interrompidas. Ou seja, irmão, em 1 Coríntios 7,4 vai dizer que o corpo da mulher é do marido é da mulher. Ou seja, não é algo de o homem ter poder, a mulher vai ter poder, não, é algo de respeito mútuo e de consentimento. Porque às vezes nós deixamos isso de lado e não entendemos por que Deus não está agindo, por que Deus não está trabalhando, não entendemos por que Deus não está agindo. E a gente vê, as orações podem estar sendo interrompidas. Ou seja, é responsabilidade sua ter essa visão e retomar a responsabilidade do teu lar, para as tuas orações voltarem a serem respondidas. Retome a responsabilidade do teu lar. Retomando a responsabilidade do seu lar, nós vamos para o próximo tópico, que é: ensine com exemplos, não apenas em palavras. O que somos sempre falará mais alto do que aquilo que falamos. Tem outro que diz: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O exemplo fala muito mais alto, irmão. Ou seja, os nossos filhos, eles estão atentos a todo instante o que a gente faz. O que a gente faz, os nossos filhos, eles estão atentos. E as nossas atitudes, elas falam muito mais alto
Se eu pedir você para levantar o seu indicador, você levantaria? Levante seu indicador aí, irmão. Levante seu indicador. Amém. A Rayane, ensinando Leandro, a Gleice, Rayane, olha. Ou seja, o indicador é esse aqui, irmão. Muitos fizeram assim, dando legal para mim. Mas porque o exemplo fala muito mais alto do que eu estou falando. Fala muito mais alto. Os nossos filhos, eles estão ali atentos a tudo que nós falamos, a tudo que nós agimos, porque o nosso exemplo fala muito mais alto. Quando você ora na frente dele, quando você chama ele para orar, quando você bota um louvor, quando você faz um cultinho na sua casa, quando você lê a palavra na frente dele, quando você toma essas atitudes, você está criando na mente dele, você está mostrando para ele o Deus que você serve. Você está vendo, ele estará vendo o Deus que você serve. A nova geração, ela está atenta a nosso exemplo. Em Gênesis 22, no verso 7 e 8, Isaac, ele entendeu sobre a obediência. Ele entendeu o que era obedecer. E de que forma ele entendeu, hein? Quase era o sacrifício ele, né, irmão? Mas ele entendeu o que era obediência. Que lição ficou para ele, hein? Ou seja, nos mínimos detalhes, Deus fala conosco. E conosco, Deus usa cada um de nós para falarmos com nossos filhos. Os nossos filhos estão atentos. E essa geração, ela está atenta a cada exemplo nosso. Eles estão atentos olhando. E nunca houve um tempo em que, como hoje, como eles estão tão atentos, irmão. Há um tempo que estão olhando para conosco, olhando para o nosso exemplo. Chegou o tempo, chegou a hora, irmão. E essa é a hora de nós construirmos pontes e sermos exemplos para as próximas gerações. Nós falamos em retomar a responsabilidade. Nós falamos em sermos exemplos. E agora nós queremos falar sobre fortalecer a igreja como comunidade intergeracional. Nós como família e nós como igreja temos que se levantar. Temos que nos levantar e entender que nós somos peça fundamental para as próximas gerações. Não ache que você não é fundamental, não, pelo contrário, você é muito importante, você é muito fundamental para as próximas gerações. Os jovens, eles precisam de mentores. Os velhos, os anciãos, eles precisam passar a sua experiência, assim como Moisés passou para Josué. Ou seja, nós como igreja, nós somos uma unidade, seres de membros interdependentes, mas que cada um precisa um do outro. Eu preciso de você e você precisa de mim. Olhe para o irmão do seu lado e diga isso: eu preciso de você, meu irmão. Para a gente ir aqui para nossa conclusão, nós falamos sobre retomar a responsabilidade do lar, falamos sobre os exemplos, falamos sobre a igreja se levantar, e nós iremos também falar sobre a reforma cultural e espiritual para alcançar as próximas gerações. E isso, irmão, não é nada fácil. Deus, Ele quer que cada geração conheça seus feitos, ou seja, não apenas os feitos passados, mas Ele quer que cada geração viva a sua experiência real.
Mas o ruim, irmão, é que a cada dia uma geração rasa, um povo raso, em que se contenta com alguns rios, em que se contenta com alguns vídeos de 10, 15 segundos. Alguns povos que estão criando em seu coração uma cultura de não ler a palavra, de não orar, de não jejuar, de não buscar ao Senhor. Ou seja, às vezes garotos de 14 anos conseguem enganar tanta gente, irmão. 15, 16, conseguem enganar, irmão. Ou seja, é pessoas que estão rasas. Aí você imagina quando vem um cara mesmo, sei lá, um cara, uma seita aí bem pesada, conversar com você, irmão. Enrola bonito, hein? É que nem aquele pessoal que anda vendendo rede, né, nas casas, né? O cara chega lá para vender uma rede. Opa, minha patroa, é barata demais. São só 12 prestações de 350. Mas você vai pagar que nem sente. Aí quando o filho chega, o cabo se zanga. Puxa, já tava conseguindo. O cara se zanga quando o filho chega, que o filho, mãe, isso aí não dá certo não. Mas o cara com a lábia, o cara engana, irmão. São 12 prestaçõezinhas só, 24 prestações. Ou seja, mas vem com algo, vem com um texto, vem sem contexto, e vem com toda aquela coisa bonita, vem com aquilo que você quer ouvir. Ah, você quer ouvir isso? E aí vem com aquilo tudo, irmão. Ou seja, nós temos que quebrar essa cultura de pessoas rasas. Chega disso, irmão. Nós estamos construindo uma geração forte. Nós estamos construindo pontes de pessoas que são sedentas pela palavra de Deus. Nós estamos criando uma geração forte e que gosta de orar, de ouvir a palavra, de viver a palavra, que gosta de construir pontes para as próximas e próximas gerações, para a glória de Deus. Você não vai perder a sua família para o diabo. Você não vai perder os seus filhos para o diabo, não. Eles serão homens e mulheres de Deus, para a glória do Deus poderoso. O meu lar é do Senhor. Diga isso, o meu lar é do Senhor. Aleluia. A nossa fé não é uma fé isolada, não é uma fé de comunhão, todos em comunhão. Nós vamos desmontar essa cultura do diabo, que não quer ler a palavra. Mas nós estaremos ao Senhor cada dia nos seus pés, buscando mais e mais, buscando mais e mais ao Senhor.